Paz seja convosco, bom dia, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em 21 dias de jejum e oração. Eu quero louvar a Deus por essa manhã na presença do Senhor. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Glória a Deus. Aqui está uma palavra de Deus direcionada a cada um de nós nesta manhã. O livro do profeta Joel, dentro do cenário histórico de Judá, a Bíblia diz que houve uma grande praga de gafanhotos, e Deus chama a nação a um arrependimento para que eles se voltassem para o Senhor. Deus chama e conclama que os sacerdotes, profetas, fizessem um jejum santo, que eles rasgassem não as suas vestes, mas sim o seu coração, para que assim Deus mudasse o estado do seu povo, mudasse o estado caótico em que estava vivendo a nação de Judá. Agora Deus, no capítulo de número 2, Deus ele diz: olha, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor. Eu vou dar para vocês de volta aquilo que vocês perderam. Então Deus, ao momento que nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor, Deus ele muda a história de cada um de nós. Deus chega ao ponto de dizer para os sacerdotes que eles entrassem no templo, desde o pórtico até o santo lugar, que eles já entrassem dentro do templo em lágrimas, planteando-se diante da presença de Deus, para que Deus mudasse o estado da nação. E hoje nós precisamos nos humilhar diante da presença de Deus, precisamos orar, jejuar, aleluia, e clamarmos a esse Deus que pode mudar o estado não só da nação, mas da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, em nome de Jesus. No versículo 28, após Deus haver dito para a nação que ele iria trazer novamente alegria para esta nação, Deus diz: e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Que esta nação compreenda aquilo que Deus tem preparado para os nossos filhos e nossas filhas, porque o que Deus tem preparado, aleluia, para essa geração que precisa conhecer esse Deus que derrama do seu espírito gratuitamente aqueles que buscam a Ele, aqueles que se arrependem, se humilham diante da presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre um grupo seleto de pessoas, não é, aleluia, sobre pessoas eloquentes pela sua eloquência, aleluia, pelos seus diplomas, mas é sobre pessoas que amam ao Senhor, que adoram ao Senhor, que se humilham diante da presença de Deus. Ele diz: eu vou derramar do meu espírito sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que com um coração humilde, com um coração arrependido, se chega diante da presença do Deus que criou os céus e a terra. Essa geração de jovens, aleluia, precisa buscar mais ao Senhor, para que receba essa porção dobrada do Espírito de Deus sobre sua vida, para que possam profetizar, para que possam ser arrependidos
resposta que Deus tem para essa geração. A resposta de Deus para essa geração é para a mudança, para a transformação, aleluia, para uma vida de devoção ao Deus que criou os céus e criou a terra. Haja vista lá em Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, 120 pessoas reunidas em um cenáculo, estavam orando, estavam clamando. Pedro e os discípulos estavam clamando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, derrama, cumpre a tua promessa que o Senhor havia dito por meio do profeta Joel. E quando eles estavam orando, a Bíblia diz que veio um vento, aleluia, veemente, impetuoso, e tomou toda a casa. Que essa geração seja tomada por esse vento, por esse soprar do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo desce, há um avivamento poderoso para uma nação, para uma geração de caídos. Deus põe de pé novamente, porque aleluia, essa é a vontade de Deus, que essa geração seja cheia do Espírito Santo, que como Pedro, que orava juntamente com aquelas 119 pessoas reunidas dentro de um cenáculo, como eles oravam ali, clamando para que Deus confirmasse, aleluia, concretizasse a sua promessa que foi dita por meio dos profetas. Eles orando, veio um vento que tomou todo lugar, tomou toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles saem daquela casa, aleluia, naquela festa de Pentecostes que havia ali, aleluia, havia medos, pertos, aleluia, citas, aleluia, gregos, hebreus, judeus de todas as nações, gente de todas as nações. Eles olhavam para Pedro e os discípulos e disseram: o que isso quer dizer? As pessoas precisam olhar para a igreja desse tempo e ver uma igreja cheia do Espírito Santo, cantando em hinos, salmodiando e glorificando ao Deus que criou os céus e a terra. Essa geração precisa experimentar daquilo que Deus tem derramado sobre a igreja, aleluia, experimentar da presença e ser cheio do Espírito Santo. Eles diziam, aqueles povos daquela época diziam: o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Aleluia, eram homens cheios do Espírito Santo. E Pedro, que outrora, aleluia, que outrora havia negado Cristo, agora ele prega dizendo, aleluia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, e sejam batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A Bíblia diz que 3.000 pessoas, aleluia, eles bradaram dizendo, aleluia: o que nós faremos para ser salvo? E Pedro disse: sejam, aleluia, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Quando a presença e a unção de Deus desce sobre a vida daqueles que são desejosos, daquele que ama ao Senhor, que são pessoas arrependidas no Senhor, aleluia, a conversão, a mudança, aleluia, a transformação. E é isso que o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Esse mesmo Espírito, Ele continua descendo sobre o sedento, porque a Bíblia diz: quem tem sede, venham às águas. Quem tem sede, venha às águas, venha a Cristo. Ele é a água da vida, a fonte da água da vida. Então, meu amado, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo, busque ao Senhor, entregue-se para o Senhor. Esse avivamento, esse derramado do Espírito Santo não parou em Atos capítulo 2, ele continuou e continua até hoje, sendo derramado sobre o sedento. E eu creio, aleluia, que nesse tempo, Deus está preparando um tempo para um derramar sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, meu irmão, Deus seja louvado, que Deus abençoe a tua vida. Guarda esta palavra no teu coração e tenha certeza, busque ao Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe você. Eu quero orar por você e pela tua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, graças te damos nesta manhã, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, e é com muito temor e tremor diante de tua presença, Pai, que eu oro por essas pessoas, por esses irmãos, amigos que estão me vendo, me escutando nesta hora. Pai, visita e entra em cada casa, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quando há um mover do teu Espírito, Pai, uma mudança na sociedade, uma transformação de vidas. Por isso, Pai, eu oro e que essa unção entre em cada lar, Pai, chegue em cada coração, trazendo transformação, trazendo paz, trazendo cura, trazendo prosperidade, trazendo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, mudança de mente, metanoia, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, abençoa a nossa igreja, abençoa, Pai, o teu povo, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se há alguma pessoa doente, enfermo agora, Pai, visita, cura, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés, restaura a saúde, Pai, põe de pé o caído, Senhor. Se há, meu Deus, dúvidas, Pai, nesse coração, Pai, aleluia, traz, meu Deus, aleluia, a certeza de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está, Pai, protegendo, está guardando, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, que se porventura estiver afastada do Senhor, possa voltar o mais rápido possível para a tua presença. Eu oro nesta hora, visita a família desta pessoa, visita, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa avivá-los para a glória e louvor do nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida, abençoe você, em nome de Jesus. Pai.